Olá, tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Anselmo de Geografia com mais uma aula, mais um assunto sobre geografia econômica do nosso país, geografia econômica do Brasil. A aula de hoje nós vamos abordar as relações comerciais brasileiras, as relações comerciais que o Brasil tem, tanto com a sua forma de exportar, as suas estruturas de exportação, quanto a necessidade de importação. Porque o Brasil ainda não é um país autossuficiente, principalmente em tecnologia de ponta. Então nós somos importadores de produtos, de bens de consumo de ordem tecnológica. Vamos analisar um pouquinho esse processo e vamos entender o mais importante sobre esse assunto. Balança comercial, déficit, superávit, como que nós dividimos, como que nós classificamos esses processos. Vamos lá na lousa comigo? Bom, o mercado interno brasileiro. De que maneira que o nosso país, hoje, o segmento de produção, principalmente destinado à exportação, se classifica, né? A participação das exportações do nosso país. Nós somos um país que exportamos mais da metade do nosso sistema produtivo de produtos manufaturados, né? Produzidos na indústria de bens de consumo, indústrias de base. Grandes características dessas indústrias são que muitas vezes são produtos de montagem, de linha de montagem que serão feitas fora do Brasil, né? Linhas de montagem que é classificado, melhor dizendo, como indústria de bens de consumo e de produção, porém com indústria de bens de produção. Olha só a diferença. Consumo, o produto que já vai diretamente para a mesa do consumidor. Bens de produção é o que vai abastecer outra indústria. O Brasil é um país que exporta grande parte desse segmento de bens de produção. Nós temos aqui também básicos, né, manufaturados básicos, classificação básica, quase 30%, especiais, operacionais especiais, dentro da área de tecnologia, e os chamados semi-manufaturados, que é a classificação básica das exportações brasileiras. Nós somos classificados como uma economia emergente, né? Um país com uma economia de industrialização emergente e atividades formais e informais, inclusive no segmento produtivo. Então, uma das características do Brasil, país industrializado, emergente, hoje a nova ordem mundial econômica classifica o Brasil como um país industrializado emergente, porém, ainda com dificuldades, mão de obra desqualificada, problemas de investimentos no segmento de logísticas de transporte, de escoamento da produção nacional, não há a descentralização da indústria. Isso é um processo bastante grave, principalmente na questão das relações comerciais, né? Os modais, como nós assim definimos, acabam custando caro para que o produto produzido pela nossa indústria seja escoado, seja exportado e que o ganho nacional seja bastante satisfatório. Só para você ter uma ideia, hoje em dia os portos, os grandes corredores de exportação, como o Porto de Santos, como o Porto de Paranaguá, o Porto de Itajaí, o Porto de Rio Grande, no centro-sul do Brasil, perdem milhões e milhões de reais em espera de navios para atracarem, para carregarem nos cais dos portos, porque o processo de transporte, seja de produtos agropecuários, seja de produtos manufaturados, que vêm das áreas industrializadas, que vêm das áreas produtivas do Brasil, acabam passando por processos caóticos, burocráticos de escoamento de produção, falta via de circulação nos principais corredores de chegada a esses portos, e o nosso país acaba tendo problemas severos de perdas econômicas nas relações comerciais com esse segmento, né? O que acaba sendo não atrativo para que empresas de outros países se instalem ou venham se instalar, ou que exportem para o Brasil os seus produtos, ou que importem do Brasil os nossos produtos, o que é mais importante e mais favorável para a nossa balança comercial. Esse é um ponto importante, né? A balança comercial. A balança comercial mede a entrada e saída de produtos nacionais. Nós tivemos nos últimos anos, principalmente entre 97 e 2006, um aumento significativo, lá por 2002, 2003, do crescimento de exportações do nosso país. O Brasil passou a ter um superávit maior do que o déficit que ele havia tendo até a década de 90. Então, isso é uma classificação importante. Ó, o déficit, que significa a perda, né? E o superávit,
ou seja, o ganho. Então isso é uma das classificações importantes para o equilíbrio da balança comercial. É sempre mais importante que nós exportamos do que nós importamos. Isso é um dos pontos, né? O déficit, saldo negativo, superávit, saldo positivo. Um dos pontos bastante interessante para nós entendermos e compreendermos, né? Aqui, um dos principais mercados de destino das exportações brasileiras, né? O Mercosul, áreas da União Europeia, do Oriente Médio, demais regiões como a União Europeia, os Estados Unidos, a Ásia, a África, o próprio Oriente Médio específico, a Europa Ocidental, hoje grandes parceiros dentro da Ásia, como a China, são grandes parceiros comerciais brasileiros, a Argentina aqui no Mercosul, os Estados Unidos na América do Norte, o grupo do NAFTA, né? Então são importantes lugares, importantes corredores de exportação que têm uma participação importante no crescimento econômico do nosso país. Então, um dos pontos mais importantes quando a gente fala de balança comercial, relações comerciais do Brasil, são os acordos pré-estabelecidos hoje, os mercados a qual o nosso país está exportando e os produtos a qual nós estamos importando. Essas relações, esse equilíbrio comercial é que é necessário que nós entendemos na aula de hoje. Então, as exportações brasileiras, as importações brasileiras, nós somos importadores de tecnologia, nós somos importadores de produtos que nós ainda não conseguimos com a nossa tecnologia produzir. Ou quando nós produzimos, nós compramos a tecnologia de centros de pesquisas estrangeiros. Isso é um ponto bastante interessante também para se analisar o porquê da deficiência da produção tecnológica e a dependência ainda de grandes tecnologias. As grandes indústrias de comunicação, as grandes indústrias de informática, a grande indústria da internet, todas são estrangeiras e que acabam tendo no Brasil uma importante base de consumo, uma importante base de mercado consumidor e atração. Uma economia emergente. Um exemplo disso é a telefonia de celular. Hoje nós temos mais telefone celular no Brasil do que habitantes. Nós temos mais de 250 milhões de aparelhos de celular e nós somos 194 milhões de habitantes. Então essa é uma das características interessantes, porque essa indústria de telefonia atrai tanto o Brasil? Por que o Brasil é um país tão importante nesse segmento? Então, nós precisamos entender um pouquinho essas faltas de políticas voltadas a incentivos e crescimentos tecnológicos, educacionais, para também o crescimento econômico, o crescimento das exportações, o crescimento do sistema produtivo nacional e que nós sempre tenhamos esse superávit na nossa balança comercial. Dá uma olhadinha na nossa plataforma, dá uma enfocada ali nos nossos estudos sobre as relações comerciais, os principais parceiros comerciais hoje do Brasil, né, os principais produtos a qual o nosso país importa, já que nós somos um país que nós não somos autossuficientes em diversos segmentos de consumo, em diversos produtos de consumo. Dá uma olhadinha lá, ali na nossa plataforma está falando, ali na nossa plataforma está indicando alguns pontos interessantes para analisar esse círculo comercial, essa característica comercial brasileira, do mercado comercial brasileiro nos dias de hoje. Certinho? Até a próxima, um grande abraço.